Fala galera do canal do professor Thiago Lira, eu não podia deixar de fazer um vídeo para a prova da Polícia Militar Soldado aqui do Rio de Janeiro, Banca IBAD. Eu queria fazer uma playlist, não consegui, tá? Mas eu queria fazer pelo menos um top 5 aí de 5 conteúdos que com certeza estarão domingo na prova de soldado da Polícia Militar. Eu analisei muitas questões, tá? Dou aula para a Polícia Militar há muito tempo. Ontem até foi um fato curioso, estava conversando com um aluno. Eu dei aula para a esposa dele, que é soldado, né? Dei aula para a filha dele, que agora é da Marinha Mercante, e se Deus quiser ele vai passar também. Então assim, é muito legal, né? Já são 20 anos nessa estrada e eu tenho muito carinho pelo concurso Polícia Militar, porque eu também fui cadete da Polícia Militar aqui no estado do Rio de Janeiro, no ano, salvo engano, de 2007, tá bom? Então assim, eu quero muito fazer esse vídeo, então vamos lá. Eu poderia falar de muitas coisas para a prova de domingo, mas eu vou tacar 5 pontos que eu acho que hoje você precisa analisar com carinho isso, você que vai fazer a prova de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Banca IBAD. O primeiro é tipo de texto, tá? Grave, narração, descrição, dissertação. Narração pode ser um conto, uma crônica, tá? Pode ser um romance, uma novela, beleza? Pode ser um texto de Machado de Assis, Clarice Lispector, Rubem Braga, por ali, tá? Nós temos o que? Personagens, nós temos um ambiente, tá bom? Nós temos o narrador narrando essa história, tá? Isso é muito importante, você marcar que é um tipo de texto narração. A descrição, normalmente, pode ser uma parte até da narração, onde eu vou fazer uma descrição de um personagem, de um lugar. A descrição é mais parado, é um texto parado, inerte, rico em adjetivo, tá bom? Se eu estou descrevendo uma situação, um cenário, seria um texto descritivo. O narrativo é um texto em movimento, tá? E temos o texto dissertativo. A prova da Polícia Militar tem redação, depois, né? Acho que é em outubro. Mas então você sabe que é um texto dissertativo. O dissertativo ele tem um tema, uma temática, e eu vou abordar essa temática. Por exemplo, o tráfico de drogas é uma temática, tá bom? Reinserção do preso no mercado de trabalho é uma temática, tá? Então, dissertativo é uma temática. O dissertativo pode ser argumentativo, quando você vai usar argumentos para expor seu ponto de vista, expositivo, quando você só vai expor a problemática, tá? E o injuntivo, quando eu tenho o que a gente chama de texto mandamental. O injuntivo, por exemplo, pode ser uma receita de bolo, um manual de TV. É quando eu tenho verbos no imperativo, comandando, mandando o receptor fazer alguma coisa. Tá? Segundo tópico, primeiro então, tipos de texto. Segundo, conotação, denotação. Tem que saber. Conotação, figuras de linguagem. Conotação, C de conotação, C de cinema. No cinema, a árvore conversa com você. Então, figuras de linguagem. Denotação, sentido denotativo, é o sentido dicionário, o sentido real. Beleza? Você não pode esquecer. Na conotação, vamos para o terceiro tópico, que são as figuras de linguagem. Então, a metáfora cai bastante, tá bom? A minha vida é uma lixeira. Minha vida é uma lixeira, é uma metáfora. Se eu falo minha vida é como uma lixeira, eu estou usando o conectivo como. E aí virou uma comparação. Então, metáfora cai muito porque eu faço essa comparação sem um termo comparativo, tá bom? Outra que cai bastante, personificação, prosopopeia. Eu vou atribuir uma característica do ser humano num ser que não a tem. Por exemplo, quando eu falo que o sol chorou, o sol não chora. Então, estou personificando sol, tá bom? Isso tem muito das narrações, nas personagens que ganham vida, tá bom? Nessa linguagem figurada. A personificação, então, pode ser chamada também de prosopopeia. Antítese e paradoxo, cai bastante. Antítese são palavras opostas, tá? Dia e noite, bem e mal, tá? E o paradoxo? O paradoxo são ideias contrárias. Então, por exemplo, lá no Soneto da Fidelidade, Vinícius de Moraes fala que seja eterno enquanto dure, tá bom? Olha que paradoxo, né? Se é eterno, por que eu falo só enquanto dure? É um paradoxo que é usado muito nessa linguagem conotativa, tá? Do poeta, nesse soneto aí, no caso de Vinícius de Moraes. Tá bom? Podemos falar de hipérbole também, que é o exagero, eufemismo, que é para suavizar uma mensagem, cai bastante. Então são figuras que são recheadas e caem na IBAD. Quarto tópico, tempos verbais. Galera, dá uma paradinha hoje, olha lá, pelo menos o indicativo, o que é o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, tá? Isso cai bastante. Então, presente, eu estudo, eu trabalho, tá? Estabelece uma rotina. Se cai dentro de uma narração, normalmente é a rotina do personagem, tá bom? Pretérito perfeito é uma ação normalmente finalizada no passado. Eu estudei, tá, para o concurso da Polícia Militar, é passado. Eu estudava, pretérito imperfeito. O imperfeito, eu quero dar uma ênfase no processo
da ação verbal, tá? Naquele tempo que era contínuo no passado. Então, estudei é pretérito perfeito, é marcado, é pontual. Eu estudava é um pretérito imperfeito, tá bom? Que é uma ação ou que ela se prolonga no passado ou que ela teve uma interrupção, foi finalizada, tá? Perdão, ela não foi finalizada, o pretérito imperfeito, tá bom? Então, estudei, estudava, beleza? E o mais que perfeito, estudará. Nós temos a desinência modo temporal rá, tá bom? Não se esqueça, rá mais que perfeito, tá? Futuro do pretérito, cai muito, é o ria, cantaria, falaria, beberia. Não se esqueça, ria, futuro do pretérito. E o futuro do presente é o futuro desejado no presente. Eu estudarei, tá? Eu estudarei na Polícia Militar ano que vem, se Deus quiser. Ou seja, estou no presente, desejando o futuro. Esses são os 6 tempos do indicativo. Temos o subjuntivo ainda, tá? Imperativo. Mas vamos ficar com esse. Muito importante. Não se esqueça disso, tá bom? Tá? Olhar o tempo verbal, pelo menos do indicativo. Vai ali no Google e bota conjugação do verbo cantar e dá uma olhada. Presente, pretérito perfeito. Porque normalmente a IBAD pode te cobrar pegando um fragmento do texto, tá? Esse tempo aqui, qual é o tempo desse verbo? Pretérito perfeito, imperfeito e por ali vai, tá bom? E o quinto tópico, gente, conjunção. Conjunção é muito importante. Você não pode ir para a prova da IBAD domingo sem saber conjunção, tá? Principalmente as 5 conjunções coordenativas. Adição, tá? O e e o nem, por ali. Adversativa, porém, contudo, todavia, entretanto, tá? Alternativa ou ora. Conclusiva, tá bom? Portanto, logo, assim, em suma, dessa forma. E a explicativa, tá bom? Pois, porque, junto, sem acento. Então, vai embora, vírgula, pois preciso estudar. Se pois é explicação. Essas são as 5 conjunções coordenativas. Temos ainda as 9 conjunções subordinativas adverbiais, que são importantes, causal, temporal, final, proporcional, e a conjunção integrante. Onde eu quero chegar? A conjunção cai muito em prova. Cai muito em prova. Então você precisa analisar as conjunções. Dá uma olhadinha, volta no seu caderno, porque é muito importante. Então, galera, repetindo, os 5 tópicos que mais caem, na minha opinião, para você ir para a prova com eles. Tipo de texto, conotação, denotação, algumas figuras de linguagem, como eu abordei, metáfora, comparação, personificação, antítese e tal, tempo verbal e conjunção. Claro que outros tópicos você pode abordar, acentuação gráfica, as funções sintáticas do período simples, tipo de sujeito, objeto, tá? E por ali vai. Mas dá uma olhada nessa, revisa esses conteúdos, tá bom? Que você vai ter uma excelente prova. Show? Beijo no coração de cada um, tá? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um grande abraço, valeu!